Fala pessoal, beleza? Professor Luiz na área. Bom, galera, esse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a trigonometria no triângulo retângulo, beleza? São algumas relações que nós temos aí correlacionando as medidas dos lados com os ângulos, tá bom? É um assunto que muita gente tem dificuldade, então eu vou estar passando assim um breve resumo. A ideia é que esse vídeo fique curto, mas no tamanho suficiente que dê para passar os principais pontos. Que ele possa ser útil para você, estudante, para você concurseiro, para você que está revisando, tá bom? Mas ele também é mais que o suficiente. Aqui eu vou ensinar os principais pontos do assunto e também vou te dar duas dicas bem legais aí para você levar para o resto da vida aí, tá bom? Vamos nessa? Vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo. Bom, galera, primeiramente, quando a gente fala em triângulo retângulo, o que nós temos? Triângulo retângulo, Luiz. Beleza, tá aí, ó. Retângulo porque tem um ângulo reto. Não esqueçam disso. Eu parto do princípio que nesse ponto você já tem em mente os nomes dos lados em um triângulo retângulo, né? E no caso de um especial, o porquê, que é a hipotenusa, né? No triângulo retângulo, os lados recebem o nome de catetos, né? E o lado oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa. Vou colocar isso aqui, beleza? Então vamos lá, ó. O lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, ok? E os lados que estão ao lado do ângulo reto são os lados adjacentes, né? Lembrando que adjacentes lembram o quê? Vizinhos, ao lado. Eles são chamados de catetos, né? Nós temos um cateto aqui e um cateto aqui, ok? Bom, até aqui tranquilo, né? Como nós vamos falar hoje da trigonometria, o que é a trigonometria? Nós temos algumas relações, algumas razões que ocorrem no triângulo retângulo que são chamadas de seno, cosseno e tangente, beleza? Essas são as três principais razões que nós temos aí. O seno, abreviadamente aqui, ó, sen, cosseno, abreviadamente, você vai ver muito aí em questões, em exercícios, em textos, cos, tangente, abreviado por TG. O seno nada mais é do que uma relação que você estabelece entre a razão entre o cateto oposto ao ângulo de referência dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, tá bom? E aí vem a primeira dúvida que costuma ocorrer entre os estudantes. Cateto oposto dividido por hipotenusa, o que é isso? Bom, repara que nós vamos fazer relações baseadas em ângulos de referência, né? Então, eu já falei para você que o seno, ele é o cateto oposto, vou abreviar aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Vou chamar cateto oposto de CO e hipotenusa de H. O cosseno já é a relação que abrevia aqui, ó, vou chamar de cateto adjacente a esse ângulo que for vir a ser o nosso referencial, dividido por uma hipotenusa, beleza? Já a tangente, ela é uma razão que ocorre a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, CO, né, abreviação de cateto oposto, dividido por CA, abreviação de cateto adjacente. Então, são essas três razões principais que você tem que procurar lembrar, né? E quem viria a ser cateto oposto e cateto adjacente? Aí você tem que ver quem é o seu ângulo de referência. No nosso triângulo aqui, nós temos o ângulo reto, nós temos um ângulo ao qual nós chamamos de alfa, e nós temos outro ângulo ao qual nós chamamos de beta, beleza? Vou escolher um para trabalhar, vamos começar pelo alfa, e vamos estabelecer essa relação, beleza? Só que lembrando, vamos partir do princípio que você não se recorda ainda o que vem a ser cateto oposto e cateto adjacente. Bom, estabelecido qual é o seu ângulo de referência, está aqui, ó. Estou trabalhando com o ângulo alfa. Cateto oposto é aquele cateto no triângulo que está oposto a esse ângulo, né? Então, se eu estou usando aqui o alfa, quem é o cateto? Ó, nós temos um cateto aqui e outro aqui. Mas quem que está oposto a ele? Quem que está de frente para ele?
Aqui, ó, o lado Bzinho, beleza? Então, em relação a alfa, Bzinho é um cateto oposto, ok? E quem seria o cateto adjacente? Lembrando, estamos falando de alfa. Adjacente, cateto vizinho. Né? Nós temos aqui o alfa, o cateto que está do lado dele, o vizinho, seria o lado Czinho, ok? Então vamos lá. Já para beta, mesma coisa. Quem seria o cateto oposto caso beta fosse o ângulo de referência? Olha só, Czinho seria o cateto oposto a beta. Já o Bzinho seria o cateto adjacente. Repara que a coisa mudou de papel, né? O Bzinho, que seria cateto oposto quando o ângulo de referência é o alfa, já para beta ele é um cateto adjacente, ele está ao lado, tá bom? Mas calma, não se embaralhe agora não. Vamos lá. O importante agora é que você já sabe identificar aqui. Você olha para o ângulo de referência e veja quem é o seu cateto oposto e quem é o seu cateto adjacente. A hipotenusa você já sabe, oposto ao ângulo reto, ok? Vamos lá. Lembrando que as razões, seno de um ângulo, cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente de um ângulo dividido pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos dar uma treinadinha? Olha os nossos exemplos aqui, ó. Vou trabalhar essa linha de cima, só o ângulo alfa primeiro. Vamos lá. Ângulo alfa. Quem é o cateto oposto seno de alfa? Quero o seno do alfa. Seno é qual relação? Não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Não estou usando o alfa como referência? Vou lá, identifico o alfa, já vi que está aqui. Quero saber quem é o cateto que está oposto a alfa, para dar o seno. Oposto. É o Bzinho. Então, vou colocar aqui, ó, Bzinho sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa do triângulo? Azinho. Então, o seno do alfa nada mais é do que a relação B dividido por A, ok? Agora vamos lá, para o cosseno de alfa. Cosseno. O cosseno não é a relação do cateto adjacente ao ângulo de referência? No caso, a gente está falando do alfa, hein? Não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Então vamos ver quem é o cateto adjacente ao alfa? O alfa está aqui. Quem está adjacente a ele? Ó, cateto. Né? Porque você pode olhar para o A e falar o A. Não, o A é uma hipotenusa. Tá? Adjacente a ele, cateto que está adjacente é o Czinho. Então eu vou colocar aqui, ó, cateto adjacente é o Czinho. Dividido pela hipotenusa, que eu já sei que é o Azinho. Ok? Beleza. Então, continuando. Agora eu quero a tangente do ângulo alfa. Ou seja, continuo olhando para o alfa. Meu ângulo de referência é o alfa. Eu já aprendi que a tangente ela relaciona a razão entre cateto oposto dividido por cateto adjacente. Se eu estou olhando para o alfa, quem é o cateto oposto? Bzinho. Quem é o cateto adjacente? Czinho. Portanto, a tangente de alfa é Bzinho sobre Czinho, ok? Vamos lá. Agora eu quero achar essas mesmas relações nesse triângulo aqui, mas o nosso ângulo de referência vai ser o beta, beleza? Vamos lá? Primeiro que eu quero é o seno de beta. Professor, o que é o seno? Bom, a gente já aprendeu que o seno é o quê? O cateto oposto a esse ângulo de referência dividido pela hipotenusa. O meu ângulo de referência agora é o beta. Quem é o cateto oposto a ele? Vamos ver? Quem está do outro lado? É o C. A hipotenusa continua sendo o A. Então vamos lá. C sobre A. Reparou que já rolou uma diferença? O que é cosseno no alfa, no beta virou seno, beleza? Só uma observaçãozinha, tá? E agora vamos calcular o cosseno de beta. O que é um cosseno de um ângulo? Cateto adjacente a esse ângulo de referência, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente a beta. Quem é o cateto adjacente? É aquele que está do lado. Cateto e está do lado. É o Bzinho. A hipotenusa é o Azinho, ok? Vamos lá. E a tangente de beta? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a beta, Czinho. Cateto adjacente, Bzinho. Então, C sobre B. C sobre B. Nessa altura do campeonato, você já deve estar naquela, né? Poxa, é muita relação, que negócio chato, que negócio difícil, né? E realmente são muitas relações, muitos nomezinhos,
para você simplesmente decorar. E provavelmente, se você está aqui, está muito em cima de alguma prova, você está precisando do conteúdo. É mais do que aprender por aprender, certo? Então, eu vou te ensinar um macete agora bem legal. Para mim, eu conheço vários. É um dos que eu já percebi com a minha experiência como professor, que é um dos que mais funcionam. Então, eu vou estar te falando qual é ele. Não sei se você já viu por aí em algum lugar, mas está aqui. Nós costumamos falar do só à toa. Vou botar aqui para vocês, ó. Só cá toa. Decora essa palavrinha, só cá toa. O que é o só cá toa? Para você aprender as relações trigonométricas. O S é de seno. O O é referente a oposto. E o H de hipotenusa. Então, seno de um ângulo igual oposto sobre hipotenusa. Beleza? Então tá aí, ó. O só cá toa te ajuda a lembrar as relações corretamente, tá bom? K, o C é de cosseno, beleza? O A de adjacente. E o H, hipotenusa. Então tá aí, ó. K de cosseno, adjacente, hipotenusa. Cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, beleza? E o TOA, tangente, oposto, adjacente. T de tangente, O de oposto, A de adjacente, beleza? Então você tem aí o só à toa que te ajuda a lembrar das razões, né, trigonométricas, as principais. E aí você só correlaciona conforme o dado que for dado para você no triângulo que aparecer, na questão que aparecer, beleza? Na onde você for fazer exercício, prova, etc. Tá bom? Vamos fazer algum exemplo? Eu tenho aqui esse triângulo, ó. Vejo que ele é um triângulo retângulo, oposto a ele é o lado de tamanho 10, ou seja, esse lado é quem nele é sempre bom marcar, principalmente se você tiver dificuldade. Ele é uma hipotenusa. Logo, os outros dois lados são cateto e cateto. Se eu quiser descobrir o valor de x, o que você pode estar fazendo aqui? Você pode estar aplicando um Pitágoras, tá bom? Teorema de Pitágoras. Então, você teria que, né, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Quem é a hipotenusa aqui? Não é o 10? Ficaria 10 ao quadrado igual a um cateto ao quadrado, que é o x, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 6. Beleza? 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual x ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36. Então, nós temos que x ao quadrado vai ficar igual a 100 menos 36, viu? Isso aqui é um ajuste algébrico, né? Nesse momento, você já tem que estar bom aí em equações, tá bom? Portanto, x ao quadrado é igual a 64. X, quero sumir com esse expoente, vai virar a operação inversa. Raiz de 64, x igual a 8. Bom, sempre por via das dúvidas, se der para aplicar um Pitágoras e já saber logo um lado, você faça, tá? Então, nós temos aqui que o x vale 8. Eu quero saber aqui agora, a parte fácil, você só tem que relacionar. Me diz aí quem é o seno do alfa. Bom, o seno do ângulo alfa. Seno, você já aprendeu que o seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O ângulo que eu estou pedindo agora é o alfa. Quem está oposto a alfa? O 6. Então, seno é igual a cateto oposto. Seno de alfa, né? Não esqueçam disso. Seno de alfa igual a cateto oposto é o 6 sobre a hipotenusa, que é 10. Beleza? Aqui ainda dá para você simplificar. Sempre que possível, simplifique. Nesse caso aqui, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Ficaria 3 quintos. Ok? E se eu quiser o cosseno do alfa? Vamos lá? Cosseno do alfa. Bom, você já aprendeu que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao alfa? Olha aqui, é o 8. Viu por que foi importante usar Pitágoras? Sobre a hipotenusa, que é 10. Mais uma vez eu posso simplificar. Dá para dividir aqui por 2, tanto em cima quanto embaixo. E eu vou ter 4 quintos. Beleza?
E se eu quiser a tangente do ângulo alfa? Ela é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá? Tangente do alfa. Cateto oposto, 6. Cateto adjacente, 8. 6 sobre 8 igual a 3 quartos, né? Simplifiquei novamente, né? Espero que você tenha reparado aí. Beleza, galera. Perceberam? Escolhi o alfa de referência. Agora você pode dar pausa no vídeo se você quiser printar ou dar pausa e tentar fazer as relações com o beta desse triângulo aí, beleza? Vou continuar. Feito isso, você libera aí o play e continua. Vamos fazer agora esse segundo triângulo aqui. Eu vou usar agora o ângulo beta nele. Olha aqui o beta. Quero as 3 relações trigonométricas para o ângulo beta. Bom, vamos lá. O ângulo reto está aqui. Então, eu já sei que esse 15 aqui é a minha hipotenusa. Logo, aqui é cateto e aqui é cateto. Beleza? Vamos lá. As 3 relações. Eu quero primeiro, então, vou marcar quem aqui? Seno de beta. Eu já sei que seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem está oposto a beta? O 12. Então, 12 dividido pela hipotenusa, que é 15. Aqui dá para simplificar? E aí, galera? Sim ou não? Dá, não dá? Dá para dividir por 3, tanto em cima quanto embaixo. 12 por 3, nós teremos 4. 15 por 3, nós teremos 5. Beleza? Agora eu quero o cosseno de beta. Vou anotar aqui, ó. Cosseno do beta. O cosseno é quem? Você já sabe que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qualquer coisa usa o só catoa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem está adjacente à beta? É o 15? Não, o 15 é a hipotenusa. Cateto. O cateto que está ao lado do ângulo de referência é o 9. Esse é o cateto adjacente. 9 sobre a hipotenusa, que é 15. Olha só. Mais uma vez eu posso simplificar. Dá para eu dividir por 3, tanto em cima quanto embaixo. 9 dividido por 3, sobra 3. 15 dividido por 3, sobra 5. E acabou aqui porque não dá mais para dividir pelo mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo, não é verdade? Então, 3 quintos. E a tangente do ângulo beta, né? Quem que seria? Vamos anotar aqui. Tangente do ângulo beta. Você já sabe que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós já sabemos que o cateto oposto a beta é 12, dividido pelo cateto adjacente, que é 9. E aqui, mais uma vez, dá para simplificar. 12 dá para dividir por 3, que fica 4. E 9 também dá para dividir por 3, que fica 3. E aqui não se divide mais, beleza? Não tem mais um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, beleza. Então, encerramos aqui. Temos o seno, o cosseno e a tangente de beta nesse triângulo. Mais uma vez, levante as relações desse triângulo aqui, desse segundo, para o ângulo alfa. Dá pausa no vídeo ou dá print e treina, beleza? Feito isso, vamos dar uma segunda parte nas relações trigonométricas que costuma gerar dúvidas, costuma dar um pouco de trabalho, é sobre os ângulos notáveis de um triângulo. São ângulos que têm medidas precisas, peculiares e que dá para que se construir uma tabelinha e que se pode decorar e serve de referência para você solucionar problemas, tá bom? Resolver questões e problemas no cotidiano conforme a trigonometria for ser usada. Então vamos lá, aqui estão alguns ângulos notáveis. Quem são eles? O 30, o 45 e os 60 graus, tá bom? Agora eu quero levantar o seno, o cosseno e a tangente do 30, 45 e do 60. Vamos lá. Nesse momento, eu deixei a tabela em branco, porque agora eu vou montar essa tabela na sua frente e junto com você. Só que eu vou te ensinar já o macetezinho para você decorar isso. Tem vários macetes aí na internet, vários professores ensinam de várias formas.
O principal, o que eu acho mais adequado, que com a minha experiência de professor melhor funcionou, é um da musiquinha do Jingle Bell. Lembra daquela musiquinha? Tanana, 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 né? Não sei se vai dar aí, pausa aí, coloca aí, né? Essa musiquinha mesmo. Pois é, você vai cantar nesse ritmo e construir a tabela. Como que funciona? Funciona assim, ó. Olha só, cantando e construindo. Um, dois, três, três, dois, um. Todo sobre dois. Todo sobre dois. Então, deixa eu terminar aqui, né? Cantei mais rápido do que construí. A raiz vem depois no 3 e no 2. Só em cima a raiz, tá? Onde tem 3 e 2 em cima, você põe a raiz. Tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Beleza? Então, como é que fica a musiquinha do Jingle Bell aí? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vem depois nos 3 e nos 2. Tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? É isso. Treina isso aí, escuta a musiquinha, fica cantando aí sozinho, decora, porque é muito importante você ter o soca à toa e essa tabela. Com esses dois, meu irmão, você vai para qualquer prova, para qualquer exercício, você consegue sair. Ou você acerta precisamente, ou se for extremamente difícil, você vai aumentar sua chance de acerto. Diminuir ali alguns itens e aumentar sua chance de acertar, tá bom? Vamos fazer aqui dois exemplozinhos agora. Nós temos aqui um triângulo retângulo, nele foi dado um ângulo de 30 graus e foi dado um cateto vale y, o outro não está em questão, e a hipotenusa. Eu quero saber o valor de y. E aí? Aqui você já não aplica mais Pitágoras, porque você não tem o outro cateto. Como é que você vai descobrir o valor de y? Você vai procurar uma relação trigonométrica que dê para trabalhar com os dois valores que te foram dados, associar com a tabela e resolver. Eu tenho um ângulo de referência, é 30. Qual a relação trigonométrica, olha lá no soca à toa, que atende oposto ao ângulo de referência, ao 30 graus? Eu tenho cateto oposto. Vou marcar aqui, ó, CO. O 12 eu já sei que ele é minha hipotenusa. Por que ele é hipotenusa? Oposto ao ângulo reto, né? Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual a relação trigonométrica que trabalha cateto oposto e hipotenusa? Isso mesmo, é o seno. Ou seja, agora a gente vai descobrir o que? Seno de qual ângulo? De 30 graus. Exatamente. Você já sabe que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o y, hipotenusa é o 12. E aí, Luiz, como é que a gente vai resolver isso? Bom, agora você vai ver que na tabela dos ângulos notáveis, o seno de 30 graus, ó, o seno de 30, ele já tem um valor. É o valor 1 sobre 2, né? O valor meio. Você pode trazer essa igualdade para cá, ó. 1 sobre 2. E aqui eu tenho certeza que você já percebeu o que vai acontecer. A gente vai multiplicar cruzado. Ou seja, 2 vezes y, 2y. 12 vezes 1, 12. Quero saber o valor de y, não é isso? Isolo ele, deixo ele aqui sozinho. O 12 já está de lá. O 2 está multiplicando, vai sair dividindo. Logo, o valor de y vai ser 12 dividido por 2, 6. Beleza? Então tá aí, ó, achamos através da trigonometria o valor do y, correlacionando com o ângulo, através dos ângulos notáveis e das relações trigonométricas, tá bom? Com isso aí, se a gente quisesse até descobrir isso em outro lugar, daria, né? Seria o caso agora só de aplicar Pitágoras. Não é o que está sendo pedido. Agora, olha só para essa questão aqui, que interessante. Ele te deu um ângulo, não falou qual, estamos chamando de alfa. Te deu a hipotenusa e te deu um dos catetos nesse triângulo. Esse cateto que ele te deu, ele está oposto ou adjacente a alfa? Ele está oposto. Olha aqui, ó, ângulo alfa. Do outro lado está esse cateto aqui, ó, cateto
oposto. E esse 8 aqui, ele é o quê? Nossa hipotenusa. Então, a incógnita aqui é saber que ângulo é esse, né? Como que você vai descobrir? Não sei, vamos testar e ver onde isso vai dar? Qual é a relação trigonométrica que trabalha com cosseno e hipotenusa? Mais uma vez, nós temos a relação seno, não é isso? Seno de alfa igual a 4 sobre 8. E aí, dá para eu simplificar, né? Eu posso dividir por 4 aqui, tanto em cima quanto embaixo. E eu vou ter o quê, então? 4 por 4 vai ficar 1. 8 por 4 vai ficar 2. Então, o seno de alfa vale meio. Mas a pergunta dele foi: quem é o alfa? Qual o tamanho desse ângulo? Que ângulo é esse que tem o seno valendo meio? Se você já aprendeu a tabelinha de ângulos notáveis, você vai lá e vai olhar qual é o ângulo que o seno vale meio. Aqui, ó, seno de qual ângulo? 30. Então você já sabe que o alfa é 30 graus. Beleza? Então, galera, é isso aí. Dá uma treinada. Escreve essas questões aí no seu caderno, numa folhinha. Refaça elas. Treine as relações. Guarde os macetes. Então, galera, então foi isso, né? Essa foi a aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Resumindo a história, decora aí o SOHCAHTOA, aprende a aplicar essa manha, né? Decorar essas relações trigonométricas e como que monta, quem é quem. O SOHCAHTOA te ajuda muito nisso. E decora o Jingle Bell, a musiquinha, né, dos ângulos notáveis. Com ele, você vai conseguir assim avançar muito nas questões e longe. Essas duas coisas resumem o assunto e te ajuda bastante, tá? Aprofundar já é outra história, né? Aí nós teríamos que dividir essa aula e andar mais lentamente, etc, tá bom? Mas isso aí já é o suficiente. Galera, é isso aí. Deixa um like aí pra gente. Comenta alguma coisa, eu vou ficar muito feliz se você deixar um comentário, perguntar, tira suas dúvidas, fala o que você achou, o que pode melhorar, dê sugestões. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima aula.